a subir aos céus, né? Ele dá uma outra ordem, que eles não saíssem de Jerusalém até receberem a promessa do Pai. Então, assim, a importância da presença, eles já estavam treinados, né? Já tinha andado com Jesus 3 anos ali. Óbvio que, se a gente for pensar em qualquer área profissional, 3 anos às vezes não é muita coisa para você se especializar em algo. Mas eles já tinham visto muitas coisas, eles já tinham ido e voltado, né, maravilhados que eles tinham curado, que eles tinham expulsado demônios, e Jesus falava assim, ó, se alegre com isso, mas se alegre porque o nome de você está escrito no livro da vida. E quando Jesus ele vai subir aos céus, e até então a presença, eles não teriam a presença espiritual ali de Deus, vamos dizer assim, né? Ele fala, olha, fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos. Então, assim, há algo muito forte nisso, né? Mesmo Jesus indo, ele fala assim, olha, espera porque vocês precisam ser revestidos com o Espírito Santo para vocês continuarem fazendo a obra. Então, é o que a gente conversava aqui antes, né? Não tem como você fazer a obra se você não estiver cheio da presença. Você pode usar todos os seus dons e talentos, mas você não vai conseguir atingir aquilo que o Senhor gostaria de atingir, porque você não está cheio da presença, né? Então, assim, isso é extraordinário. A gente não pode nunca... se a gente perceber em algum momento que essa presença diminuiu, a gente precisa buscar de novo, a gente precisa descer a casa do oleiro, a gente precisa, não, me enche de novo, porque isso vale muito mais do que apenas estar fazendo a obra, né? Fala um pouco sobre a manutenção que a gente estava conversando um pouquinho aqui. Pois a gente estava falando antes, né, de começar, porque a gente já começa o podcast antes. O podcast começa antes aqui. A gente começa antes aqui a conversar. E eu dizia sobre a questão do sacerdócio, né? Ainda na época ali da manutenção do templo e tudo mais, e a importância, né? Deus tinha dado uma ordem a Moisés, olha, o candelabro precisa estar aceso dia e noite. E os sacerdotes, eles tinham uma função que era de tempo em tempo, eles iam com uma espivitadeira, né, que era algo pontudo, para desobstruir os canais do candelabro para que o óleo pudesse fluir e a chama se mantivesse acesa, porque eram 7 chamas. Então, trazendo isso para a nossa vida, a gente precisa sempre se lembrar disso. Se em algum momento tem alguma chama ali que está, né, um pouco mais fraquinha, a gente precisa, Senhor, desobstruir o canal para que o óleo flua novamente e que essa chama volte a queimar com força. Porque é isso que nos mantém ativos na obra, é isso que nos faz sentir prazer em estar no altar, em estar fazendo o que tiver que fazer, né? Seja no meu trabalho pregando o evangelho, seja na faculdade, seja na escola, seja na igreja. E não apenas usar aquele ambiente ali como algo que eu fui chamado para fazer operacionalmente, mas o que de fato eu tenho sido na mão de Deus? Eu tenho sido um canal, eu tenho sido um vaso, ou eu estou simplesmente fazendo aquilo que eu já sei fazer, né? Soriel, vontade. Realmente, assim, o pastor Johnny colocou algo bem interessante, né? O pastor Vitor também, a respeito da manutenção, né? Da obra. Mas o que acontece? A pergunta foi assim, né? Porque tem muitas pessoas deixando a obra, né? A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros e isso acaba realmente deixando um peso para quem está ali. Porque o que acontece, como o Johnny colocou aqui, é que pessoas vêm e se apresentam com algo de forma muito operacional, né, querendo mostrar um serviço. E às vezes não é nem por maldade, é porque está ali, né, se sentiu bem, a casa é bacana, você tá ali, quer se mostrar útil, né, para a obra, mas inconscientemente a pessoa vai se perdendo e querendo mostrar coisas e não a presença. Vai querendo se mostrar para algo que pode fazer, um talento qualquer um tem, né?
Qualquer pessoa pode ter uma boa oratória, qualquer pessoa pode ser um bom músico, qualquer pessoa pode chegar ali e se manifestar com o seu talento de maneira muito, muito boa e preciosa. Legal. Mas quando é apresentado dessa forma, sem que haja um entendimento do que é, né, buscar a presença, do que é fazer a obra de Deus, entender o que é fazer a obra de Deus, enquanto não tiver isso dentro das nossas casas, né, ministeriais, isso vai trazer sim um peso, né, para os demais, porque tem muito trabalho de evangelismo para ser feito. Né? A Vida Church hoje, né, vai ter um grande trabalho. E hoje o que precisa? Precisa de pessoas para que possam manifestar o real interesse de estar na presença de Deus, para que a obra ela possa ser completa. Né? Buscar a presença e viver essa presença, buscar estar próximo de Jesus para que ele possa direcionar, e não a gente viver uma vida de talentos e pessoas que possam mostrar, né, obras, enfim. Né? É engraçado, eu estava vendo vocês falarem assim, eu acho que tem, primeiro, pelo menos nesse primeiro tópico que a gente conversou, a gente tem alguns desafios aí por trás disso, né? Acho que um desafio grande que nós temos como